heterogêneo em termos de convivência. Não fala heterogêneo, porque eu tenho uma população pequenina, eu tenho superfície pequenina, mas que tem 39 a 40 etnias. Cada etnia é uma divisão social. Então, em sociedade bem heterogêneo, em termos de culturas. Mas muito homogêneo socialmente, se você chegar, o que está conseguindo perceber. E será que usa barite, que usaram para cumbaiar lá, e bem, usa súmbia de cabral próprio, que usaram para peixe para todo tempo, usa cala, e uma estratégia de caça-voto, ou em maneira de fazer, como a fazer, tipo, busca voto para aspecto tribalista e religioso, né? Na com sapeu rico. Não sei se você compreende a pergunta, pode repetir? Sim, e dá para entender linha de boa pergunta. Então, acho mais importante é, e linha de própria questão. Então, sobre a questão de etnicismo, bom fazer uma diferença ali. E cá, bom, a gente está usando recorrentemente tribalismo, mas não tem tribo na Guiné-Bissau, não tem etnias. Então, se não falar de instrumentalização das etnias, é melhor não usar etnicismo, né? Em vez de tribalismo. Tribalismo tem, né, uma conotação muito pejorativa, de forma de caracterizar sociedades africanas, usado para próprios europeus. Então, é melhor etnicismo, né, etnicidade, em vez de não falar de próprio tribalismo. Então, essa questão é muito importante. Existe estratégia política, existe também instrumentalização étnica, é bom não diferenciar. O que é estratégia política? Ou não pode falar próprio como uma configuração política está. Se contra não Constituição, está falando assim de como parlamento de representado para X etnia, né? Por exemplo, PP de cedo 5 deputados, Mancai de cedo 6 deputados, que ele quer estar respaldado na lei. Não cá por 20 chama aquilo, por não falar como etnicismo. Para a própria Constituição está previsto de como parlamento de ocupado para números de etnia X. Ou, não pode falar assim, existe 30 grupos étnicos na Guiné-Bissau, mas na cada eleição, e de vai um X grupo, ou um grupo étnico de tirar presidente de lá. Que lá quer que está respaldado na Constituição. Né? Se contra assim com a configuração política está. Que é um outro assunto. Existe uma estratégia própria de caça a voto, né? No sentido, por exemplo, a Rumon ou a mim mancanho, vai para conversar com mancanho. Não usar língua mancanho para conversar com eles. Né? No sentido da PLS, do voto e tudo. Que é estratégia política. Não por dar exemplo, ali na Brasil, por exemplo, que talvez não terá uma configuração muito mais clara, esquerda, direita. Por exemplo, a hora que o Lula não dirigir para classe empresarial e com a mesma língua que está usa, ou mesmo linguagem que está usa, para quem que, por exemplo, evangélico. Para ver como a nós não tem necessidades diferentes, não tem problemas diferentes. Então, cá por usar mesmo discurso que não convenci Rumon para votar na mim, para usar também para outro alguém. Tipo, não tem para se usa linguagem para um acadêmico, para quem que é labrador, né? E esse próprio, se não houver no processo de luta e libertação nacional, e acontece que rádios que não tem, e está tendo notícias na crioulo, notícias na línguas étnicas. Que é em si que é mal. Que é assim que é mal. Onde é que mal está bem arrancar que surge? Na questão de etnicismo. E ora que, por exemplo, Ilírio vai falar pepeles de como é preciso ter um representante no Estado, nos lugares mais altos. Não configuração política, que está funcionando assim. Quem que pode falar assim de como? Ora com papel na manda, ora com fulana manda. Itajubi só se parentes. Quem que pode falar aquilo? Então, ali que entra a questão de etnicismo, no sentido do instrumentalizar que pertencimento que tem para mostrar assim de como não. Olha, está na matar balantas. Então, um balanta precisa estar no Estado para poder corrigir problema, que é instrumentalização. Entende? Tipo, uma usa aqui que pertencimento para tirar como uma vantagem de lá. Então, no sistema político que está configurado
na questão étnica, suma um exemplo, para falar no parlamento, X etnia precisa de culpa X pasta. E caso, né? E nem no sistema político próprio, alguns políticos não mandam. Se foco que está ser etnias, se foco que está ser o sistema anti deles. E bom para não perceber muito bem claro. Então, se Sissoko ganha, se foco e cafulas, por mais que não use aqui discurso de como, não, botem para pôr na fula, botem para pôr na... Se foco e cafulas, se foco e próprio sistema. Que grupinhos que perto é, que guindes que perto é. Então, e falso, né? Ora que não cumprir discurso de como, não. Lá no lugar de representação não precisa ter um balanta lá, não precisa ter um pepela, não precisa... qualquer coisa afirmar para nós. E que está acontecendo. Então é falso. Então, o que acha problema? E de como a nós, tipo, não que aprendi contar, como, a partir do nosso sistema curricular, não que ensinar a nossa história para não poder perceber. Por exemplo, a mim tem uma percepção antes de mim no Brasil, de como a fula se cai nem puro, mandinga se cai nem puro, ou grupos islamizados, de modo geral, e cai nem puro. Está na tiração de talvez manga deles poder rever a partir dessa. Mas para ver como manga vai não conta com essa história. E tem um livro de Tijani, que se sentiu bem duro por deixar referência ali. E fala de genocídio negado. E está mostrando processo, né? Como é que grupos étnicos, né, casos que não conhecem, que muçulmanos, como é que passa para o processo de islamização. Entende? Então, acho que existe muita confusão, né? No sentido de a nós não perceber nossa própria história. Eurico. Sim, para por isso saber como é Guiné-Bissau que não fala dela, e composto para diferentes etnias. Então, não forjou nação a partir do processo de luta e libertação nacional. Então, o que é que falha? E falha Estado construir identidade nacional. Então, há um dia, problemas étnicos ou etnicismo, e está caracterizado como um problema emergente. Para ver que emergente. E tem um estudo de voz de paz, na ficha já, um estudo de voz de paz, que organizado, está mostrando como é questão de instrumentalização étnica e problema recente. Tipo, e que é que surgiu a democracia? Para ver como depois da independência, não vive regime de partido único, nem que pauta para uma política de unanimidade. Entende? Então, de lá meio que tem espaço para petinias furando a cabeça. Então, já não entra na democracia, que aspecto fica vulnerável. Então, cada quem está me explorar para tirar proveito. Então, ele que mandei para ser um problema emergente, e agora que não chega na questão política, está sendo muito mais acentuado. Mas a própria sociedade guinense, isso é uma maneira que eu falo, e com sociedade, por mais que é heterogêneo, mas e tem convergências. Um dos elementos que está facilitando essa convergência é o próprio casamento interétnico. Aí se pega, é que não está falando aqui, e que tudo o carro não há que papel. Então, agora quando um carro, desconfia também por ser tal, para ver que não está tão misturado no outro. Se não pensa fazer um guerra étnico, não mata outro, não acaba. O tem papel que para que balanta para que papel que mancanha assim. Então, não acaba para misturar. Aquilo está deixando muito mais unido. Por mais que não tenha diferença, ou não tenha esse elemento, como diferença étnica e religioso, mas casamento tá acaba para deixar essa união muito mais forte. Yes, Banjana. Muito obrigado, Henrique, né? Preso Romão. E nunca se necessário repetir. Não. Obrigado. Pergunta lá não. Não consegui. Não. Então, o problema não pode levar em consideração o tempo, ok? Mas tem bondade de papel. Obrigado. A minha acho que Henrique faz uma análise muito interessante, mas me acrescentar algo. A minha acho que o uso de etnias na política, no nome de etnias tal, religião tal na política, às vezes é para questão de maldade, não políticos, e questão própria desse nível, não é? Intelectual, não pode falar assim. Não dividir, não políticos mais influentes, cada esse nível cultural que tem. Não tem capacidade que tem de vai elaborar um projeto para fazer um estudo prévio de uma comunidade, ou de que sair nele, para se criar os problemas que a comunidade enfrenta, né? Para depois elaborar um projeto de nação, né? Para a hora que ele ganha. Também apresentar, olha, não pensa fazer este e outro lá. Só que discursos decorados, não compõe estrada, viva PSC, viva Pérez, né? Assim,
E que tem um momento, assim, como não campanha na Guiné-Bissau, não campanha eleitoral, e mais que momento de que bagunça, música aqui, acolá, e que tem momento de conversação, né? De que próprio classe política que está na disputa, que não pede mandato, para exprimir a população cada projeto que tem. E que tem esses momentos, entende? E também, infelizmente, no povo, historicamente, tu diga um direito fundamental, que é um direito à educação, que está permitindo, para não poder cobrar na classe política esse projeto que tem. Por exemplo, como o colega fala, ao um dia, se não vai Guiné-Bissau, se alguém me estiver convencendo para não apoiar esse projeto, e que tem que discurso étnico? Porque se vê que o meu rio cansa, tá lá, me cansa, tá lá, cansa, tá lá. Mas se vai no tabanho ganhar donas lá na sul, lá, não entende. Então, começa a falar, a minha balanta, ele começa a me papel balanta, porque não quer ver essa vida, não entende, para poder ganhar voto, não entende. É para aproveitar da ignorância do nosso povo, tentar instrumentalizar algo inexistente. A nós, felizmente, né, nós ficamos um país de que questões étnicas estão sendo um problema. E tem questões pontuais que a gente está falando, questões de guerra, e questões mais de terra. De questões de falar como não, e uma etnia tal, como outra etnia tal. E que tem nenhum tipo possibilidade para falar de como aquilo que acontece na Ruanda para acontecer na Guiné-Bissau. Por exemplo, a minha tinha balanta, mas não quero para manjacos. Não tem nem primos manjacos. E que tem nem ligação sanguínea comigo. Só eu olhando lá, eu gosto, para quem é papéis, ela vai querer. Mas a minha filha de fula. A futura minha irmã ganha. Eu vou vir me falando como não, votar em mim porque a minha assim, olha, como ela falou, ignorância na classe política, somado com falta de acesso à educação da população, que está ligado naquele esse discurso mal intencionado para poder ganhar voto, né? Mas questões de eminente conflito étnico na Guiné-Bissau, e que existe esse na Guiné-Bissau, né? Infelizmente não tem uma classe política frágil, despreparada, que é uma vergonha para nós, não entendi. O primo mais novo é que outro lá, você cande com que outro, como é que outro lado, Alde Pérez, que estava aí falando com a mim, faço para balança, não faço para um posto a respeito, né? Porque na Guiné-Bissau, veja bem, todos grupos étnicos sofrem, né, com maldade dos políticos, sem exceção. Tudo com falta de acesso à educação, falta de acesso à saúde, falta de segurança. A nós tudo está sofrendo, não entende? E que tem uma etnia que não fala como é privilegiada, tem mais, tipo, a hora que ganha, está bem, dá uma atenção a que grupo é. Não, e que tem isso. Isso é uma falácia eleitoral para poder angariar voto desses irmãos menos atentos, para depois, a hora que ganha, dividir cargos entre eles, não entende? Então, e que tem lugar para questões étnicas falar mais alto na Guiné-Bissau, porque nós, para questão, acho, não forma de ser mesmo, né? Não está conseguida com outro, na raça, não vai festa de um outro, na Natal não vai festa de um outro, sem problema. E nunca foi problema para a Guiné-Bissau, por exemplo, na história, desde que não existe uma nação, nunca questões étnicas ser motivo de não entrar em conflito momentâneo, falar com não, balanças de tal região, luta para combater fulas de tal região. E que tem isso na história, entendeu? Então, como eu falei, uma falácia política que, lamentavelmente, tem estado usada desde que não existe uma nação, ou seja, mais no momento de democratização, que começou a usar esse. Para falar com não, a minha balança votando na minha fula, votando na minha assim, que assim, muito vergonhoso. Só que não por falar para não custa, se só intensificar de uma forma que está cedo, ba. Antes era para balança fula, agora ia ter religião. Entende? Que era tão fácil para falar que não vota para o caminho cristão. Agora, se só acrescenta outro componente, que é religião. Né? Uso de cala. Bom, talvez esteja equivocado, mas não é o uso de cruz, uso de outro cacique para falar, não entender, de outras coisas. Entende? Mas só infelizmente, se calhar, está na extrapolar limites, entende? Ainda bem, e também entendo que infeliz do doutor Delfim, está na cabeça, só um minuto. E me se compara questões étnicas de Guiné-Bissau, questões de Brasil, outros países, Estados da América, e disse questão da Obama, que teria mais voto de negros do que brancos. Mas não, nesses países racializados, onde que um grupo, ou seja, um grupo racial, sempre historicamente esmaga outro, é necessário
levanta as questões. Porque sempre brancos oprimem pretos. Sempre tem separação com base na raça, nas Estados Américas, mas no Brasil. Então, é necessário, né, ter questões raciais nesses espaços, né, porque até nesse preciso momento, que mesmo as questões estão na fase presente. Racismo é um dos legados de que escravidão que grupo comete aonde e até hoje está acontecendo tipo de violência policial para um certo grupo racial. Então, e faz sentido que esses tipos de questões naquele tipo de país. Então, o doutor Delfim, só depois se ocupa por salvaguardar os interesses pessoais e essas comparações desconexas com a realidade de Guiné-Bissau. Na Guiné-Bissau, nós tudo maioritariamente negros, né? E questões de etnias nunca foi problema no contexto histórico em si. Mas, lamentavelmente, né, no classe política, para ser níveis, como falar, social e acadêmica, está permitindo eles terem coisa para oferecer e separação étnica. Então, para que não apela a voz que tem as oportunidades, né, de estudar ali, de ter esse conhecimento, talvez, lhe que entra no lugar, no papel, aliás, enquanto acadêmicos, né, de forma um dia vai tentar desmistificar essa realidade, que também sempre mistifica. Obrigado. Então, e cara, para não borrar tudo o tema, para ver tempo, né? Mas não há ficar uma última pergunta nesse ponto. Depois, não é para sobre participação de Brasil também nesse processo, né? Mas para quem não ouve de bom estudo, não está formalizando nova pergunta.